Bem-vindo ao podcast do Acessibilidade Apple. Aqui você encontrará muita informação, dicas de aplicativos, entrevistas e novidades dos produtos da Apple. Olá, amigos! Estamos começando mais um podcast com os camaradas do Acessibilidade Apple e estamos aqui reunidos para mais uma bagunça organizada, né? Como diz a galera aí, né? E eu já vou chamar de imediato aqui para começar o nosso podcast, nosso amigo Agostinho. Fala aí, Agostinho! Fala aí, ô prefeito. É muito prazer estar aqui no seu podcast, tá bom? Muito obrigado por tudo aí. Desde já é um prazer, e é um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E é isso aí. Toca a bola aí, ô carioca. Fala aí, meu camarada, tranquilidade. O prefeito apresentando, é isso aí. E como sempre, tô aí na área aí, se derrubar é pênalti. É isso aí, meu irmão paulista. É isso aí, galera. Um prazer inenarrável estar aqui contigo no seu programa. Flávio Luiz, diretamente aqui dos Pampas. E é isso aí. Fala aí, Pitô. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer aqui estar participando aí do programa de vocês, né, Gaúcho? Toca a bala aí, Gaúchão. É isso aí, né? Vocês viram, a gurizada tá meio animada aí. E o Agostinho já bebeu alguma coisa para hoje, Agostinho? Eu? Por quê? O que tem a ver eu? Eu sou quieto, rapaz. Os guri que eu digo aí, né, Marcelo? Ele falou que em tua homenagem hoje ele tomou um chimarrão batizado. Erva da boa? Erva da boa. Erva daninha. Começou a tomar ontem, né? Que ele falou. Então imagina como é que tá hoje, então. Desde eu vou abrir sexta, aqui na verdade. protesto, porque, vocês estão me difamando aí, então, protesto, hein? Tá, protesto aceito e vamos em frente. Já então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver aí, Agostinho, tem algumas novidades para falar? Quais as informações desses últimos tempos aí, desde o nosso último podcast, que foi em dezembro, né? Que nós finalizamos o ano aí com a Cleusa Félix, né? E começamos esse, é o primeiro podcast de 2020. Então vamos lá. Eu de novo, Gaúcho? Pelo amor de Deus, hein? Tem novidade, ué? Diz que é tu que tem as novidades? Segundo os guri aí. Você gostou do meu nome, hein, meu? Então, Flávio, a primeira informação é que dia 24 agora fez um ano de podcast. Então esse é o primeiro podcast desse ano, comemorando aí um ano de podcast. Queremos agradecer a todos aí que têm visualizado. E para iniciar esse podcast deste ano, saiu uma atualização para o iOS, né, a 13.3.3.1, se eu não me engano. E alguém aí sentiu alguma diferença? Porque a minha bateria aqui está drenando bastante. Vocês aí sentiram alguma coisa, alguma diferença? Marcelo, Tadeu, Carioca? Então, eu vi que eu fui tentar atualizar pelo iTunes hoje. O tamanho da atualização era 4.2. 4.2 gigas, é mole, mas o iTunes aí comigo e pelo menos com mais relato de pelo menos 2 pessoas hoje aí falaram que o iTunes não estava atualizando e para mim deu 2 erros, erro 9100, um erro 39 aí durante a atualização via iTunes. Será que é só por causa dessa versão? Porque hoje eu fiz um DFU de um 4S e não tive erro nenhum. Inclusive meu iTunes nem atualizado estava. Então, mas talvez, acho que para essa atualização, porque você mandava lá, entrava no menu de ajuda, mandava atualizar o iTunes, ele voltava para a tela original, né? E não atualizava. Mas será, Marcelo, que não pode ser também muitas pessoas que tentando baixar a nova versão? Será que não pode estar carregado os sistemas da Apple? Então, pode ser, mas a gente estava tentando atualizar, na verdade, o iTunes, né? Não era nem o... era a atualização do iTunes. A atualização do iTunes não estava... entendi. Achei que era isso.
eu peguei, fiz a atualização pelo OTA, né? Over there, né? Pelo aparelho. E tudo normal para mim aqui. Funcionou bem, pelo menos as partes que eu testei aqui, né? Não vi ainda, não sei se vocês chegaram a testar, se continua os banners teimosos. Sim, o meu persiste, disse que teria ser corrigido isso, né? Parece, mas não foi. E para mim persiste esse banner dos banners persistentes. Parece que o do rolo da câmera também, né? Parece que não tem a linha do tempo ainda, né, para recorte. Você até consegue, assim, recortar o início ali, só que além do tempo que mostra o tempo de início que você precisa cortar, então também o tempo do fim, essa linha no meio ali não tem com o voice-over. Não sei se visualmente tem. Luciano, tu chegou a atualizar o teu, Luciano? Então, atualizei o meu aqui, mas também tô achando que tá consumindo bastante bateria. Principalmente no 8. No SE ainda tá tranquilo, mas acho que uma coisa independente aí. O SE até que tá normal, mas o 8 meu tá consumindo bastante. Flávio, aí. E no teclado Braille mudou alguma coisa com essa nova atualização ou não? Você não sentiu nada? Eu esperava que mudasse a questão da pontuação, né, dos caracteres especiais, mas não mudou. Eu também estava aguardando isso, porque eu ainda quero acreditar que a questão deles ter colocado o arroba de uma outra forma, né, que isso ainda vai ser corrigido para o arroba, que é o S invertido, né, que é o ponto 1, 5 e 6, como se escreve em português, né? Mas ainda não. Eu acredito que isso deve ser um bug da Apple. Só reforçando o que o Marcelo falou, também não consegui atualizar meu iPhone via iTunes. Eu baixei o iOS por completo na hora dele extrair o software. O meu iPhone está selecionado para fazer o backup no iCloud, mesmo assim apareceu a mensagem que ele ia fazer o backup no iTunes. Só que aí dá erro. Dá erro porque está marcado para fazer no iCloud e eu entendo que não era nem para falar de backup no iTunes. Começar a fazer, né? E eu atualizei via iPhone, o meu é um SE e bateria não teve diferença do iOS 13.3, o consumo está o mesmo. Eu até achei que está consumindo um pouquinho menos, mas foi só uma primeira impressão. Depois já vi que estava tudo normal o consumo. Mas assim, ó, tá chovendo, hein, galera? Chovendo muito aqui, qualquer coisa, desculpa o barulho, hein? Não, tranquilinho. Eu penso que a atualização, às vezes... Qual é o tamanho dessa atualização para quem fez? Eu não cheguei a ver ali. Para quem fez via iOS mesmo, não fez lá pelo iTunes. Para mim o SE deu 2.95. Tudo isso? Não. Via OTA? Via OTA, vai lá pelos ajustes do iPhone? Então, sim, porque quando eu baixei, parece que ele me baixou o sistema todo, não entendi. Deu 2.95. Foi tão rápido que não deu tempo nem eu ver o tamanho. Na hora que eu cliquei lá para baixar, assim, foi questão de pouquíssimo tempo. Então não era pequena. Que estranho do Agostinho. Então, não entendi. Baixou completo, 2.95. Não entendi por que também. Muito estranho. Então, saiu uma atualização também para quem aí, eu acredito que tem a linha X, né, que possa usar duas linhas, que você agora pode tirar o rastreio de uma das linhas, a linha 1, né, que fica ali no ESIM, que tem alguns países que não aceitam esse tipo de rastreamento, então você pode estar desativando por ali também. E aí também parece que dá uma melhorada no consumo da bateria, tá? Então é uma informação que saiu aí também para a linha X. É uma linha menos procurando antena, né? Por isso que eu acho que melhora a questão da bateria, né? E parece que tem alguns países que não aceitam esse tipo de rastreamento, tá? Então, quem quiser maiores informações, tem aí muitos sites aí divulgando esse novo recurso, tá? Muito, muito útil para quem tem aí duas linhas, tá bom? E temos os rumores, né, Flávio? Agora tá até quente os rumores para um possível SE2 ou 9. E, Tadeu, você tem alguma informação aí? Tadeu, você tem informação bem sobre isso, né, Tadeu? Andei dando uma pesquisada aí na internet e os rumores estão... Eu, particularmente, já
já acredito que possa sair sim. Porque dificilmente aqueles caras lá que dá as informações da Apple, ele erra, né? Que agora me fugiu o nome dele. Segundo ele, vai ser na carcaça do aí. Já foi melhorzinho, hein, Pitor? Já foi melhor, hein? Tá bom assim. Já foi melhorzinho. Segundo o cara lá, ele vai vir na carcaça do iPhone 8, né? Com a tela de LCD 4.7 polegadas, com as câmeras do XR, tanto a traseira quanto a frontal. Só que com processador do chip, né? Processamento do iPhone 11. E com 3 GB de RAM. 64 GB e 128 GB de memória interna. Então, se sair... Então, mas aí eu ouvi outros rumores desse possível 9, de que com esse problema que está tendo, né, do coronavírus, pode atrasar um pouquinho aí a saída desses iPhone 9, porque diz que são feitos lá na China, né? E com esse problema na Índia também, Isso. Mas com esse problema que está tendo lá na China dessa nova gripe, pode atrasar um pouquinho aí a saída. Vamos ver os próximos capítulos, né? Aguardar, né? Aguardar. Isso. Também teve outros rumores que venham com 2 chips, né? Outros rumores que tá saindo sobre aí, isso não se falou nada. Do chip do eSIM dele. Outros rumores que tá saindo que os iPhones que rodam o iOS 13 vai rodar o 14, né, Luciano? Você ouviu alguma coisa disso? Algum rumor, pessoal? Vai dar uma sobrevida no 6S e no SE, né? E tem que ficar um pouco mais leve, né? Porque agora já tá eu acredito esquentando que vai bastante. Vai ficar pessoal. Se eles modificarem para ficar um pouco leve para eles dois, né? Se a gente for atentar, quem tem SE, quem tem 6S reclama muito de aquecimento. Por quê? Porque às vezes você vai fazer algo que exige mais processamento, por ser o iOS 13, então ele roda mais forçado. Então ele exige muito processamento desses aparelhos mais antigos e tá aí o motivo que ele esquenta tanto. Somente nessas atualizações, né? Que os bichos esquentam igual... Ô Marcelo, no último podcast a gente combinou que ia sair uma surpresa aí. E o que você tem a falar aí, meu camarada? Pois é, né? Promessa feita, promessa cumprida, né? Lançamos aí vários tutoriais aí do iMovie, ensinando como iniciar um projeto, marcações, colocar efeitos, áudios, salvar o projeto aí. O pessoal elogiou bastante aí. E parece que vai ter mais novidade aí, não é, Tadeu? Vai ter uma nova novidade, aguarda. Ô, Tadeu, mas vai ser na página ou vai ser pro YouTube? Não, pro YouTube. Esse é pro YouTube, a galera aí fica atenta aí, vai ser uns tutoriais bacanas aí. Aliás, já tem vários tutoriais gravados, né? A gente só tá dando um tempo aí para poder divulgar, esperando que os que já foram divulgados recentemente atinjam um mínimo de visualizações, né? Para que se possa liberar novos vídeos tutoriais aí pra galera. Isso é bem importante, né, Tadeu? Às vezes a galera tá pedindo aí bastante tutorial, a galera tá se empenhando aqui para fazer, mas tem alguns tutoriais aí que o número de visualizações está muito baixo e é uma norma interna do nosso que só sai tutorial novo quando o tutorial que está lá atinge um mínimo de visualização, né? Então pedir para a galera aí, mesmo que não seja um assunto que ela usa hoje, mas que ela vá lá, assista e compartilhe para que tenha vídeos novos, não é isso? Exatamente. E aí aprenda, né? Até porque os tutoriais que estão lá no YouTube, né? Eles têm tudo gravação de tela, dá para compartilhar com os amigos também, né? Inclusive tem tutoriais nossos aí feitos pelo Marcelo Agostinho, que videntes entraram em contato com o Agostinho, que através do tutorial dele feito com VoiceOver foi que o vidente conseguiu resolver o problema dele, vendo o tutorial do Agostinho, entendeu? Exatamente. Então, isso é a importância da gravação de tela, né? Isso aí. Porque assim, além de ter a gravação de tela, é assim, você tem todo um preparo, né, para você gravar um tutorial desse. No mínimo você vai aí 2-3 horas. Depois você tem outro tempo de edição. E nessa edição você tem ainda que depender de um vidente para poder diminuir as letras, não fica estourando no YouTube, aí ninguém consegue ler. Então a gente pede aí que assistem, né? Deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e grupos,
para poder atingir aí, nos ajudar. Não são monetizados os nossos vídeos, então não tem propaganda que está interrompendo toda hora. Então assistem, né? Compartilhem com os grupos. E além do mais, tem a página também, né? Principalmente o compartilhamento, né, Agostinho? Que o que não serve para mim serve para você. Então, cara, isso aqui não serve, mas eu vou passar à frente, quem sabe serve para outra pessoa. Sim, e é exatamente. importante frisar, né, que financeiramente para nós isso não muda em nada, né? Ter 2 visualizações como ter 1000, né? A questão é a gente... Ou ajudar, né, Marcelo? A gente perceber que a gente está fazendo uma coisa que o pessoal está gostando e que está assistindo, né? Então isso que Exatamente. Às vezes a gente até compra aplicativos, né, que não usamos, mas para fazer tutorial para a galera aí que solicita tutorial. Exatamente. Cadê o Carioca? O Carioca caiu? O Carioca tá lá em Copacabana vendendo água de coco. Ô, Carioca, chama Tô aqui, pô. Chama Juninho. Tá vendendo água de coco, filho? Ele tá no banheiro ali, daqui a pouco ele vem. Cadê o Juninho? Então, Vai trocar o dinheiro ali, daqui a pouco ele Ele vem. deixou o Juninho no quiosque. Mas é isso aí. Ah, é? Juninho tá no quiosque vendendo coco e ele tá gravando podcast. Bom. Carioca, então faz a propaganda aí da nossa página. Vai, qual que é a nossa página aí pro povo acessar também? Vai. www.acessibilidadeapple1.com.br. É isso aí. Lá vai encontrar o quê, Carioca? Áudio tutoriais, aplicativos, nossos tutoriais os do podcasts. YouTube. Isso, receitas do Epatalho, tops. Isso aí. E uma guia nova que entrou lá, né? Que quem quiser se inscrever no WhatsApp, tem essa guia agora lá na nossa página. E tem que aproveitar logo que tá acabando. Tá fechando, exatamente, tá fechando os grupos. Bem lembrado aí, né? Isso era bom falar, né? Porque nós estamos com 3 grupos no WhatsApp, né? Quase umas 30 vagas no máximo. Umas 30 vagas sobrando aí, né? Ainda tem isso tudo ainda? Acho que tem menos isso aí. Tem média de 20 a 30 vagas. 30 vagas mais ou menos. E então, avisa aí, seus amigos podem fazer inscrição, tanto entrando em contato com nós da administração, pode fazer lá pelo site, né? E pode ou mandar um e-mail. Por e-mail, né? Por e-mail. Qual é o e-mail aí? Opa, olha o barulho. Estão mandando e-mail. Qual é o e-mail? Já mandaram e-mail aí, ó. Mandaram um office boy aí já com a carta aí de... Olha, manda no boy, porque... Tá, diz o e-mail aí, ô Tadeu. Tô caçando lugar aqui, galera, que o barulho da chuva tá muito aqui, tá chovendo demais. Isso aí. O e-mail é acessibilidade... Eita! Sim, cara. Engasgou. Acessibilidadeapple1.com.br. Repite! No momento em que Tadeu toma um gole do tônico do Guguzinho. Repita, Tadeu! Eu passei o Como site. Como é que e-mail? Acessibilidadeapple1.gmail.com. O cara pediu o e-mail, tu manda o site, pô? Agora eu mandei o site. Você mandou o site ou mandou o e-mail agora? Agora os dois. Eu acho que quem tomou Tony Code foi o Tadeu, hein? Acessibilidadeapple1.gmail.com. Aí, o cara entregou o tônico do Agostinho lá na casa do Tadeu aí, e foi embora. O boy que trouxe o jogo aqui. Vamos passar para o nosso próximo, né, entrevistado da noite. Vamos lá, entrevista. Agora, no podcast Acessibilidade Apple, entrevista. Estamos de volta com o nosso podcast, os camaradas do Acessibilidade Apple. E agora nós vamos naquele momento, né? Momento de entrevista. E hoje nós temos aqui um camarada aqui do Rio Grande do Sul, né? Que faz um monte de coisa aqui com informática, ajuda numa web rádio aqui no Sul. Então, é um amigo de longa data, né? Eu conheço ele já há bastante tempo, desde o tempo que ele enxergava bastante, assim, foi perdendo a visão, né? Meu amigo
Francis Guimarães. E aí, Francis, tudo bem, cara? E aí, Flávio, tudo bem? Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha vida, a minha experiência com tecnologia, com a web rádio. Estou muito feliz. Isso aí, o Francis aqui, né? O Francis também tem cão guia, vai falar um pouquinho para nós do cão guia, a questão da rádio, vai falar um pouco dos alunos dele também. Vamos ver como é que a gente consegue passar esse papo aí, passar todas as informações para vocês. Francis, eu vou já de imediato aqui fazer uma perguntinha para ti, né? Fazer duas, né? Então, há quanto tempo realmente tu ficou deficiente visual total e qual foi o motivo da tua perda de visão? Então, Flávio, esse assunto da questão de quanto tempo que eu estou cego, né, total, é até um pouco engraçado, porque como eu fui perdendo a visão aos poucos, quando eu vi, eu já não via mais, né? Então, eu nasci enxergando normal, né? Os médicos sempre falaram que o normal é normal para mim, porque eu nunca tive, então, assim, um percentual 100% de visão, eu sempre tive uma perda, né? Uma perda da visão, mas eu enxergava bastante, enxergava a ponto de achar que era normal, eu devia ter 85% de visão. Eu tinha retinose pigmentar e distrofia de cones, então são doenças da retina. E aos poucos, né, quando foi surgindo a adolescência, eu fui perdendo a visão, diminuindo, apresentando a maior dificuldade na escola, com a leitura do quadro, né? E o que eu me recordo muito é que eu percebi que eu estava deixando de enxergar, porque eu gostava muito de basquete, de futebol. Eu nunca fui um bom jogador, mas sempre gostei muito. Então, primeiro eu deixei de enxergar a cesta do basquete, lá em cima, e daí uma nuvem cinza veio se aproximando dos meus olhos, e eu deixei de ver a goleira e fui perdendo a visão. Mas eu perdi a visão mesmo, assim, com 17 anos, hoje eu tenho 26 anos, e foi quando eu realmente, então, deixei de enxergar, passei a perceber apenas luzes, e hoje eu tenho, assim, um resíduo mínimo de luminosidade, consigo perceber se tem claridade ou não. Ô, Francis, e como que foi a sua vida, assim, você estudou normal ou depois você teve que partir pro Braille? O que você fez da vida depois desta perca visual? Então, essa pergunta é bastante interessante, porque a minha vida foi assim, eu nasci, né, enxergando, mas eu nasci numa família onde tinha bastante pessoas cegas, onde eu conhecia bastante pessoas cegas, então eu me sinto muito feliz, porque eu tive as informações na palma da minha mão, né, de como seria depois se eu perdesse a visão ou se a minha visão diminuísse muito. Então, quando o médico, né, aqui na Santa Casa, falou que realmente eu iria perder a visão, que a minha doença não tinha cura, eu tive o apoio do meu pai, né, que também é uma pessoa cega, né, venho de uma família que eu tenho meu pai e 3 irmãs que também têm deficiência visual, então foi mais fácil para mim essa questão da aceitação. Claro que houve, né, no início uma certa revolta, que é normal em qualquer adolescente, de aceitar a questão da bengala, eu acho que foi mais difícil. Eu fui estudar ampliado, né, no período que eu consegui. Eu estudava numa escola do estado, na periferia aqui de uma cidade chamada São Leopoldo, né, numa escola bastante complicada. Eu tive que trocar de escola, então eu fui para uma escola do município, onde a gente fez um trabalho, né, com os professores, para que eles conseguissem compreender a forma correta de me ensinar. E o ensino médio, então, eu já fiz utilizando um pouco do Braille, mas sempre utilizando muito a tecnologia, né? Eu gostaria de reforçar que eu sou um defensor do sistema Braille, mas eu utilizei muito a tecnologia porque naquele momento da minha vida foi mais fácil para mim ter acesso aos livros, às provas através do computador. Daí, então, na época eu utilizei o JAWS, depois o NVDA, né, leitores de tela, utilizei por bastante tempo o Lupa também, mas consegui aprender o Braille também, que é uma ferramenta bastante importante no meu dia a dia. E hoje você faz o que da vida? Bom, então, hoje eu sou instrutor de informática, né? Eu trabalho numa associação que se chama União de Cegos do Rio Grande do Sul, a UCERGS, né? E lá eu trabalho com informática, com tecnologias de uma forma geral,
Então, eu ensino o pessoal a utilizar computador, com sistema Windows, o iPhone, a questão do Android, todos os equipamentos, recursos de tecnologia que existem, a gente trabalha lá. E a gente tem também uma web rádio, né? Onde eu auxilio o pessoal na questão da programação e tudo mais. Fala aí, Francis. E como foi a integração assim, de você ir para essa associação? Assim, você já foi como aluno ou você já foi na parte de querer aumentar, né, a parte de ensino da associação? Então, na verdade, a associação sempre fez muito parte do meu dia a dia, a questão das associações, de forma geral, né, do movimento de pessoas com deficiência visual, porque eu iniciei, né, o meu aprendizado do Braille, né, a questão da informática também, numa associação de cegos na cidade de São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E daí da grande Porto Alegre. Então, eu trabalhei aqui em outras instituições, como a Sergues, né? Eu fui primeiro office boy lá, depois eu dei aula de informática também, e trabalhei numa cidade do interior aqui, que é Pelotas, onde eu também trabalhei com informática. E daí, quando eu trabalhava em Pelotas, que é uma escola, tem a escola Luiz Braille, aqui Pelotas é a terra do doce, né? E eu estive lá trabalhando por 2 anos, e quando eu voltei para a capital, eu recebi o convite, então, de trabalhar na União de Cegos, que é onde eu estou por 5 anos já trabalhando lá, e daí a gente iniciou oficinas de informática. E dessas oficinas, né, por alguns alunos, assim, surgiu o sonho de ter uma rádio web, de ter contato com microfone, mesa de som, né, essa vontade muito grande, e a gente criou a Web Rádio União, então, que é o que a gente trabalha hoje junto, né, em conjunto com a informática, a gente tem a Web Rádio. E lá você dá aula só de informática ou dá lá, quais são as outras áreas lá que você trabalha, no caso, na associação? Então, na verdade, na verdade eu sou contratado, né, da União de Cegos, e a nossa instituição hoje ela trabalha com reabilitação e habilitação, que é um serviço, na verdade, qual é o objetivo da reabilitação e habilitação? É as pessoas que ficaram cegas ou que nasceram cegas, né, de se reabilitarem, então de aprenderem as questões mais básicas, como atividade da vida diária, onde a pessoa aprende a arrumar uma cama, fazer comida, né, todas essas coisas de dentro de casa, orientação à mobilidade, que é o uso da bengala, para quem não sabe, né, se locomover na rua com a bengala, a informática, o sistema Braille, psicologia, a gente tem todos esses serviços na União. E são serviços que eles andam sempre em conjunto. Então a gente não consegue falar sobre atividade da vida diária se a gente não falar da informática. Porque a partir do momento que o nosso aluno chega e ele quer lá aprender a cozinhar, por exemplo, vai chegar um momento que ele vai usar os aplicativos, né, que auxiliam a visualização de rótulo, né, a reconhecimento de rótulo. Então eles vão aprender isso, Bimaez, entre outros aplicativos. Eles vão utilizar esses aplicativos, então, na informática. Então, é um trabalho em conjunto, onde são oficinas de informática, com o sistema Windows, né, os programas do Windows. Para as pessoas que usam o iPhone, a gente ensina a utilizar o iPhone, né, a gente tem esse trabalho lá de criar a conta, de configurar tudo. A gente oferece esse trabalho, e com o Android da mesma forma, né? Para quem escolhe usar o Android, a gente também ensina o pessoal a utilizar os aparelhos com o sistema Android. E o serviço de web rádio também, né? Que é um outro serviço que a gente oferece hoje, que é o pessoal aprender a mexer na mesa de som, aprender a usar o microfone, né? Aplicativos de automação. Exatamente. Isso aí, esse é o trabalho da tecnologia da União de Cegos. Fala aí, Francis, beleza? É o Marcelo Terci. Primeiro aí eu gostaria de parabenizar você e os criadores aí da rádio, né? No final de semana eu deixei rodando a rádio aí, ouvi as músicas, gostei muito aí do acervo musical, bem eclético, achei bem legal, as vinhetas, né?
lembrando a galera aí que a gente está numa parceria aí com a rádio, né? Rádio Web União. Já está lá no nosso site, lá no www.acessibilidadeapple1.com.br, na guia parceiros. Você pode clicar lá e ouvir a rádio. Web Rádio União. Muito legal. Então, Francis, eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho de como foi a ideia de criar essa rádio e quantas pessoas, assim, mais ou menos, trabalham em torno dessa rádio e como é escolhido o acervo e o conteúdo da rádio, por favor. Beleza, então, Marcelo, a nossa rádio é um projeto bastante novo, né? A gente conseguiu inaugurar a nossa rádio com a ajuda de diversas pessoas, o auxílio de muitas pessoas, né? É uma rádio que, desde a parte física, né? Nós, pessoas com deficiência visual, que construímos essa parte toda. A gente tem uma peça, né? Uma sala pequena, não é muito grande, onde ela não estava sendo utilizada, e a questão das divisas, as divisórias de madeira, né? Foi o Flávio, né? O Flavinho e o Flávio Luiz que nos auxiliou na questão da montagem, né? E da criação do projeto, de onde ia ficar cada parede, onde ia ficar o aquário de vidro, né? Da rádio. Então, foi um trabalho em conjunto aí com o Flávio, né? Com toda a diretoria da União de Cegos, diversas pessoas que nos auxiliaram. Esse projeto, nessa ideia, ela nasce a partir do momento que muitas pessoas, né, muitos alunos da informática têm essa questão da curiosidade do rádio, né? A gente sabe que muitas pessoas cegas têm esse amor pelo rádio, essa vontade de conhecer uma emissora, como funciona uma mesa, um aquário. A gente tem essa curiosidade muito grande. E, em especial, né, de um menino de 8 anos que ele queria muito trabalhar numa rádio. Um menino muito esperto, né, aluno da União de Cegos, das oficinas, e ele é muito inteligente, né, muito esperto com a questão da informática, e ele queria muito isso. Então a gente já tinha pensado, o nome dele é Arthur de Lima, nós já tínhamos pensado no passado em montar uma web rádio, mas esse entusiasmo do menino, né, do Arthur, fez com que a gente pensasse melhor e realmente se mobilizasse para a criação da rádio. Então se pensou o nome, né? Se deu o nome da Web Rádio União, porque a nossa entidade é a União de Cegos, né? E se começou a se construir a parte física, né? A questão do aquário, se comprar os equipamentos necessários, e daí começou a criação do site da rádio, toda essa parte. A questão da programação, ela ainda está, e acho que isso em qualquer rádio, né? Sempre em desenvolvimento, sempre está se criando, pensando em novas chamadas, novos comerciais, novos parceiros. E o objetivo principal da web rádio é que seja uma web rádio escola, onde as pessoas elas vão para aprender, né? Para aprender e algumas ensinar, mas o objetivo principal é que as pessoas estejam ali fazendo uma web rádio e que cada dia mais a gente possa melhorar a nossa qualidade. A própria playlist, né, a gente conta muito com a ajuda dos ouvintes também para levar uma playlist de qualidade. A gente assim prioriza, né, a nossa prioridade hoje é rodar a música popular brasileira, tem algumas músicas internacionais também rodando, e a gente tem alguns programas ao vivo. Então esses programas ao vivo, eles são feitos, né, são desenvolvidos, pensados por pessoas que tem essa vontade, muitas vezes, de ter um espaço na rádio, muitas vezes uma vida inteira eles sonhando, né, em estar numa rádio, e não conseguiram esse objetivo. Então lá a gente ensina a pessoa a utilizar o microfone, a usar os programas como usar a rádio, né, os programas de transmissão, e ter autonomia básica na web rádio e conseguir ali fazer o seu som, transmitir a sua mensagem. Legal, Francis. Vamos colocar uma palhinha aí para a galera ouvir aí a chamada da Rádio União e também a nossa participação na rádio. Vamos colocar uma palhinha aí para a galera ouvir? Vamos colocar, Marcelo. Então, vamos rodar uma vinheta da Rádio União e um comercial que nós fizemos, tem em torno de 2 minutos, né? Que depois a gente vai diluir isso depois no futuro, vamos fazer algo melhor aí. Mas então vamos rodar aí, galera. Web Rádio União, uma iniciativa da União de Cegos do Rio Grande do Sul.
Acesse nosso site www.usergues.org.br. Eu sou Marcelo Terci. Eu, Marcelo Agostinho. E eu, Flávio Luiz. Eu sou Luciano Pires. E eu, Tadeu Soares. Nós somos do grupo Acessibilidade Apple. Temos como objetivo auxiliar os deficientes visuais a manusear com maior autonomia os produtos da Apple. Temos 3 grupos de WhatsApp com ênfase na acessibilidade do iPhone e um grupo exclusivo para acessibilidade do Apple Watch. Somando, temos mais de 700 integrantes. Temos a nossa página em www.acessibilidadeapple1.com.br, lembrando que esse 1 é em número, e lá você encontra diversos áudios tutoriais, dicas de aplicativo por categoria, manuais e muito mais. Vale a pena conferir. Temos também canais no YouTube, sendo um para tutoriais, procure por Acessibilidade Apple, e um canal para podcasts, procure por Podcasts, os camaradas do Acessibilidade Apple. Temos também no Facebook uma página e um grupo. Basta procurar por Acessibilidade Apple Oficial. No Instagram, Acessibilidade Apple, e no Twitter, @Apple Acessível. Conheça e divulgue o nosso projeto. Assim você irá contribuir para que diversas pessoas tenham acesso a essas informações. Aguardamos a visita de vocês. Muito bom, muito bom. E aí, o que acharam? Muito legal. Ficou bacana, isso aí. bola. Muito bom mesmo. Ficou muito legal então. mesmo. É importante essas parcerias, né, Flávio, pessoal? É muito importante que a gente tenha essa parceria, porque a gente consegue fazer um trabalho bacana de divulgação, né, conquistar mais ouvintes também. O pessoal que aprender a usar iPhone, né, os equipamentos da Apple também ficam bem informados, né? Sim. E lá nos comerciais da rádio ali, né, para quem ainda não ouviu a rádio, tem muito comercial falando sobre essa questão da tecnologia, no caso nosso, da acessibilidade, outros falando de autonomia, de como a União presta os seus serviços, né, bem legal assim, né, a playlist e os comerciais estão ficando bem legais na Web Rádio União, né. Bom, deixa eu fazer minha pergunta antes que o Flávio faça. Ele tá que tá. Flávio é um cara que gosta de perguntar. Então, prefeito Ô, Francis, só para entender aqui, não atrapalhar, mas assim já atrapalhando, eles fazem esse bullying comigo, viu? Quase um bullying. Corta o microfone dele, vai. Corta o microfone. Ô tio, queria fazer uma pergunta, tio. Cortou o Tadeu, vai. Até você, Juninho. Até o Juninho. Ó, tio Francis, tudo bem, tio? Tudo bem? Esse é o Juninho, Francis. O senhor falou que tem um aquário lá, não tem perigo de nenhum cego quebrar não e molhar tudo, tio? Ah, que esse aquário lá, ele é sem água, né? Ele é um aquário onde só fica um grande tubarão, que sou eu. Né? Ah, tá. Pensei que era aquário de peixe, tio. Então, não tem perigo. Mas sem água? É sem água. Francis, você é o tubarão da rádio, o Flávio participa da rádio, né? Que peixe é ele lá na rádio? O Flávio é a pequena sereia. Eu não participo da rádio, só pra vocês. Pequena sereia, isso dá desenho, hein, bicho? Vai, todos que a gente tira essas perguntas. Olha, a Daniela. O Francis, deixar corta o terminar. microfone do Flávio aí. O Francis, eu queria saber o seguinte, você sempre trabalhou com informática desde quando tinha visão ou só passou a se interessar após a perca da visão? E o que levou você a trocar a bengala pelo cão-guia? Então, a questão da informática é assim, a informática
teve muito presente na minha vida desde quando eu me conheço por gente. Eu me lembro dos primeiros computadores, eu era muito pequeno, eram os computadores brancos com a tela super amarelada, e eram computadores que na época, para nós cegos, era o DOSVox que se usava, e a gente tinha um teclado tão velho, que o computador era tão velho, que o teclado ele tinha um fio de telefone na época. Era algo muito antigo. E eu recordo, assim, com bastante clareza, né, que uma das primeiras pessoas que eu vi utilizando o computador foi o Flávio, né? Eu era bem criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e o Flávio, ele ia lá na minha casa fazer configurações. Então ele começou o processo de ensinar o meu pai a usar a informática, e como eu enxergava na época, então eu prestava o auxílio, né, de ler a tela na hora de formatar o computador. Então acho que aí nasceu o interesse pela informática, né, até por perceber o quanto o computador naquele momento, que era algo que não tinha, né, nem a metade dos recursos que a gente tem hoje, era algo muito, muito primário ainda, mas como ele era importante naquele momento, então eu acho que isso foi que me despertou um interesse tão grande pela tecnologia, e chegou a dizer que é um amor, assim, porque eu hoje não me vejo sem a tecnologia. Para tudo, para andar na rua, eu utilizo os GPS, em casa, né, para a gente fazer as coisas, enfim, no dia a dia, como olhar uma cor de roupa, uma nota de dinheiro, uma lata, para ver se é uma lata de cerveja, se é uma lata de refrigerante. A gente utiliza para tudo dentro de casa, tecnologia. Então acho que esse foi o principal motivo que me levou a gostar e trabalhar com informática, com tecnologia de uma forma geral. A questão do cão-guia, eu acredito assim que no meu caso, né, não foi uma substituição do cão, né, pela bengala ou da bengala pelo cão, porque eu acho que o requisito principal que a gente tem que ter quando vai se receber um cão é gostar do animal, né, porque eu desde sempre tive um amor muito grande, fui muito encantado por cães e por gatos e por animais de forma geral, né? E eu sempre achei que seria muito impossível eu ter um cão-guia, porque eu venho de uma realidade onde minha família era bastante humilde e nós não teríamos condições, né, de comprar um cão-guia. Então, eu me criei achando que um cão-guia era um recurso muito caro e que eu iria, se eu ficasse cego, foi o caso, utilizar a bengala, e que para mim, no início, foi um processo bastante difícil. Então, quando eu fui chamado para receber o Elmo, há 2 anos atrás, o Elmo, ele é um cão preto, né? Totalmente preto. Ele é um Labra Golden, é uma mistura de labrador com Golden. Ele tem 42 quilos, é um cão gigante, lindo. Quando eu fui receber o Elmo, há 2 anos atrás, eu já estava assim, muito adaptado com a bengala. Eu estava muito acostumado, tenho bastante destreza no uso da bengala, andando na rua. Não tinha problema algum, né, em usar a bengala. Só que eu tinha muita curiosidade em saber como funcionava a questão do cão-guia guiar uma pessoa cega. Eu tinha convivência, né, com outros usuários de cão, mas a sensação de quando eu cheguei no Instituto Federal, né, o Elmo, ele é um cão que vem do Instituto Federal de Camboriú. Quando eu cheguei lá e eu pela primeira vez segurei a alça, né, do arreio, que é o equipamento qual ele usa para guiar, e eu fui guiado pela primeira vez num local totalmente aberto, onde tinha diversos objetos, e ele me desviou. Foi uma emoção bastante grande, por ver que ali iniciava uma sincronização do cão comigo, um entendimento do cão, né? Uma compreensão dele que eu não tenho visão, para poder me guiar. E um mês e meio foi o treinamento, né, com o Elmo, para que a gente pudesse se adaptar um ao outro, né? E os professores lá do Instituto Federal de Camboriú, onde o Elmo foi me entregue, eles sempre diziam que esse 1 mês e meio era com a pessoa que ia aprender a dirigir. Ela levava 1 mês para aprender, mas a prática é que ia ensinando e a pessoa ia desenvolvendo novas técnicas e se adaptando também. O cão-guia, ele anda sempre do lado esquerdo da gente, isso qualquer cão-guia, e ele vai desviar dos obstáculos, né? Então, todo e qualquer obstáculo que tiver, ele vai me desviar. Mas o caminho, o qual eu vou trilhar, né, o meu destino, eu tenho que saber. Então, eu tenho que dizer para ele
esquerda, direita, procura o meio-fio, procura a faixa. Então ele vai localizar certos objetos e certas coisas, né, que eu preciso, como uma faixa de segurança, uma sinaleira. Isso ele vai localizar para mim. Farmácia, bar, né? Uma farmácia, um bar, um restaurante. Mesa, o nosso treinamento é um treinamento de 1 mês e a gente caminha muito nesse treinamento. A gente caminha por dia, aí cerca de 10 quilômetros por dia. A gente anda muito na cidade, né? Eu recebi ele aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, na cidade de Camboriú, e a gente caminha muito porque a gente vai em todos os lugares. A gente anda de ônibus, a gente aprende a andar no shopping, e é muito legal porque no shopping, a partir do momento que eu entro num shopping e digo pro Elmo, procura o toalete, ele vai andar, né, num shopping que ele nunca foi e vai achar para mim, vai localizar a porta do banheiro, né? Claro que ele não vai saber se é masculino ou feminino, eu vou ter que perguntar se é masculino ou feminino, mas ele vai achar a porta do banheiro. Então é muito bacana essa sincronia que existe, né, esse casamento entre o homem e o cão. E o cão, ele tem essa compreensão que eu, por exemplo, não enxergo, que a pessoa não enxerga, e que ele, em alguns momentos, em grande parte dos momentos, ele vai ser os olhos do seu dono, que é uma pessoa cega. Mas legal. Eu acho que não existe uma substituição do cão pela bengala. Por quê? Porque hoje eu continuo usando bengala. Não quando eu estou com o Elmo, não, mas, por exemplo, se tem um lugar que tem muito barulho, né? Eu escolho deixar ele em casa. É uma escolha de cada usuário, mas eu, enquanto usuário, deixo ele em casa. Se eu vou numa praia, que essa praia é muito suja, por exemplo, e eu vou passar o dia lá, eu sei que a areia tá suja, eu também escolho deixar ele em casa. Né? Se eu quero sair de noite, ou às vezes está muito quente, eu vou andar meio-dia na rua e eu tenho a opção de deixar ele em casa, eu vou deixar. Claro que existem momentos que ele tem que estar comigo, né? Tem coisas que eu faço hoje e que eu não fazia antes. Por exemplo, andar no meio de um parque. Né? Era um local que eu tenho muita dificuldade, que é um local muito aberto, a gente perde a referência, não tem referência de parede, nada. Eu tenho essa dificuldade. Com o Elmo, não, porque ele consegue seguir um caminho reto, ele consegue localizar entradas, saídas. Então, muitas coisas que eu não fazia sem ele, hoje eu faço com ele, e de bengala não dá. Mas eu continuo sendo um usuário de bengala, né, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a pessoa que é um bom usuário de bengala vai ser um bom usuário de cão-guia, né, porque ele tem segurança no seu trajeto, no seu caminhar, ele sabe os caminhos, então possivelmente ele vai ser um bom usuário de cão-guia também. E, Francis, esse cão que você pegou ali é pago, é doado? Como que funciona essa parte para quem tem interesse em pegar um cão-guia? Então, não existem cães, né, cães guias pagos, né? Os cães eles são todos doados, ou dos Estados Unidos, de outros países, né, cães de fora, ou aqui no Brasil eles são todos doados. O que acontece é que existem, né, listas de inscrições, às vezes tem muitos candidatos, mas não são propriamente listas de esperas, onde existe uma regra do primeiro candidato e do segundo, não, porque o cão ele precisa ter um perfil semelhante, né, que se encaixe com o dono. Por isso que se fala que a dupla se forma, ela existe um casamento, porque a gente tenta alcançar a perfeição do cão, do perfil do cão-guia com o perfil da pessoa cega. Então, um cão muito rápido, né, que ele é um cão muito agitado, ele é um cão que ele caminha rápido, ele tem bastante energia, ele tem que estar com uma pessoa que tem bastante energia, que tem um dia a dia mais agitado, que caminha bastante. Flávio. Tipo o Flávio. Né? A gente tem um cão mais calmo, ele tem que estar com uma pessoa mais calma. Né? Um cão mais alto. O Tadeu. Uma pessoa maior, um cão menor com uma pessoa menor. Então, todo esse perfil ele se encaixa, né? O jeito do passo da pessoa com o passo do cão. Então, é feita uma seleção. E essa seleção, eles fazem uma seleção bem rigorosa, assim, uma avaliação, para ver se tem cão para aquela pessoa. Inclusive, eu mesmo, né?
quando eu cheguei lá no Instituto Federal, eu estive com outros cães, mas eles decidiram dar o Elmo, né, me entregar o Elmo, porque ele tinha o meu perfil, um cão que conseguiria trabalhar bastante, andar bastante pela rua, ele é bastante grande, então ele tem bastante energia e realmente formou uma dupla perfeita. Assim. Deixa eu só te perguntar uma coisa assim, como você ganhou ele aqui no Brasil, provavelmente você conversa com ele em português. E valores assim, só mensal assim, eu soube que não é muito barato manter um cão assim, tanto na parte de veterinário, tudo. É muito caro? Como que funciona? Essa questão dos valores, eu acho que varia muito de cão para cão e de usuário para usuário. Porque existem pessoas, né, que vão levar o cão numa pet shopping que vai custar talvez um banho R$200. E outras pessoas vão procurar uma pet shopping que custa R$50. E algumas pessoas vão procurar uma parceria com a pet shopping, né? Eu sei de diversos usuários que têm parceria, né, com pet shoppings, com locais de venda de ração. Assim, o meu cão hoje, ele gasta de ração R$200 a cada 40 dias, né? Isso é o que ele consome de ração. Daí a questão do banho, tudo eu tenho uma parceria, que eu tenho um desconto com algumas pet shoppings, mas quando ele precisa tomar banho fora, né, do momento do período agendado, um banho hoje custa em média para o meu cão, que é grande, R$60. Então acredito assim que num mês onde não é mês de vacina, se o cão não fica doente, a pessoa vai gastar R$260 com o cão, né, se ele tem uma saúde boa. E o banho, Francis, é mensal? Então, o que acontece? O cão, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cão não pode tomar banho toda semana. Porque ele tem uma oleosidade na pele que é a defesa do cão. Mas daí, quem tá em casa vai dizer, meu Deus, esse cachorro fede muito. E na verdade não, porque o cão, o principal para que ele não tenha mau cheiro é a escovação, né? O cão ser escovado com bastante frequência. O ideal é que o cão seja escovado uma vez ao dia, né? Para que ele coloque fora aquele pelo morto, né, que caiu ali em cima dele, então ele vai jogar aquele pelo fora. E a questão das patas, né, a gente, por exemplo, usa lenço umedecido nas patas, né, na parte do rabo, ali onde ele faz xixi. A gente também, eu normalmente limpo bastante os dentes, né, do meu cão. Essa higienização é bem importante para que o cão não tenha mau cheiro. Então, no verão, por exemplo, o Elmo toma 2 banhos por mês, né, se ele não pega chuva. Tem tudo isso. Agora, no inverno, às vezes, ele pegando chuva, mas mesmo com a escovação, ele toma um banho, no máximo 2 por mês. Esse é o recomendado, né? Beleza, Francis, beleza. Eu acho que ficou bem explicado a questão do cão-guia, a parte da informática, né? E nós, aqui da acessibilidade, né, no podcast dos camaradas, queremos agradecer a tua presença e te convidar aí, né? Para ficar mais um tempinho conosco aqui, a gente vai fazer um ping-pong. Tu aceita participar do nosso ping-pong? Ping-pong, aceito. Vamos lá. Então tá, tamo lá. Vamos lá, galera. Vamos então ao ping-pong dos camaradas do Acessibilidade Apple. Ping! Pong dos camaradas! Então estamos de volta, né? Com o ping-pong. O Francis aqui aceitou enfrentar aqui a galera aqui do Acessibilidade Apple, né? E vamos começar então com o nosso ping-pong. Tá pronto, Francis? Prontíssimo. Então vamos lá. Então, vamos à primeira pergunta. Uma cor. Uma cor azul, a cor do Grêmio. Um amor. Um amor a Daniele Rodrigues, minha esposa. Uma viagem. Uma viagem, Balneário Camboriú, onde eu recebi meu cão guia. Uma comida. Lasanha com bastante queijo. Uma meta a ser realizada. Passar no concurso público. Um livro. Um livro, A Bolsa Amarela, primeiro livro que eu li em braille. O que não falta na sua geladeira? Água. O que te tira do sério? Mentira. O que você mais gosta de fazer? Ir à praia. Qual a sua música favorita? Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Qual o melhor doce que o senhor gosta, tio?
Quindim. E o desenho que o senhor prefere? Pica-pau. Muito bem, Francis, valeu. Muito bom. Passou pelo teste do nosso ping-pong. E agora, antes de nós encerrar aqui contigo, pedir para te deixar uma mensagem, incentivo. O microfone é teu. Toma conta. Então, a todos os ouvintes do nosso podcast aqui, quero dizer que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, né? Sempre procurar seguir em frente, que às vezes não é tão fácil realizar aquilo que a gente deseja, como nesse momento, né? A minha meta é passar num concurso, e às vezes parece que é tão distante, né? Aquilo que a gente quer, mas que na verdade o tempo, né? Ele é o pai da razão, e ele se encarrega aí de resolver as coisas quando a gente se esforça e a gente tem vontade de realizar os nossos sonhos. Eu acho que é isso, a gente nunca pode desistir, né? E sempre tentar seguir em frente, por mais que o caminho pareça muitas vezes difícil. Beleza. Aí. Então tá, Francis. Aqui nós do Acessibilidade, nós queremos agradecer, né? Tu poder tirar esse tempo e participar do nosso podcast, né? E então vamos deixar aqui uma salva de palmas pro Francis Guimarães, São Leopoldo. Não, Porto Alegre agora, né? Francis Guimarães de Porto Alegre. Muito bem, então aqui voltando agora para a parte final do nosso podcast, né? E ainda continuamos aqui com o Francis Guimarães, ele aceitou participar aqui da zoeira final e a nossa despedida aqui para fechamento do podcast. O Francis aceitou aí, não sabe o que pode acontecer, que a zoeira final aqui é louca mesmo. Né, Agostinho? Você que eu digo. É isso aí. Você que eu digo. A gente vai aceitando, né? Ô, Francis, opa! Tem uma pergunta que não quer calar, que eu soube que você casou semana passada, mas alguém ficava te incomodando lá. Era isso mesmo, cara? Conta um pouco essa história pra nós. Não, na verdade, assim, a história é que isso não aconteceu no casamento, né? Isso aconteceu desde o início que eu comecei a namorar, essa pessoa me incomoda, me importuna, né? Acho que ela queria casar comigo. E daí, como essa pessoa fica me ligando, me procurando. Olha. Ligava todo dia pra você? Porque o Flávio tá se manifestando, não sei porquê, mas essa pessoa. Ninguém falou nomes, né? Ninguém falou nome, tudo. No WhatsApp aqui, vários emojis com coraçãozinho. Acho estranho isso aí, né? Não é? Aquele com olhinho de coração, né? É uma coisa muito estranha isso. Mas eu verdade, entendo, né? No início eu ficava incomodado, agora eu já aceito. Eu soube que essa pessoa tava até triste, viu, o Francis, quando você tava viajando. Eu recebi uma ligação na sexta-feira, tava com voz de choro, né? Uhum. E no sábado? Não, no sábado eu não atendi. Eu tive que bloquear o número porque de madrugada meu telefone não parava. Aí eu bloqueei, né? Nós perguntamos pra ele, viu, Francis? Nós falamos assim, o Francis vai gravar? Ele falou, não, ele tá lá. Lá onde? Ele tava um pouco revoltado. Não, tá lá. Não entendemos direito. Francis, tá você lá. chegou que hora da lua de mel? Cara, eu cheguei tarde. Tarde, né? Mas eu soube que essa pessoa tava te esperando desde as 7 da manhã. Mas eu bloqueei todos os contatos. Eu tava tudo, porque senão tava perigoso. Ele tava na rodoviária te esperando. Tava vendo coisa de passagem, parece. Tá, agora vamos esclarecer. Não, aqui na verdade, os gritos de zoeira, vou botar aqui, porque não, depois fica o negócio aí. Na verdade, eu e o Francis somos amigos há muito tempo, né, Francis? Não chora, não vai chorar. Não, é verdade. Tem que esclarecer. E aí os guri ficaram aqui de zoeira comigo, porque eu disse, vamos gravar um podcast com o cara lá que faz a Rádio da União. Mas aqui, ó, só pra esclarecer, é uma piada interna do Flávio com o Francis, muito amigo, pessoal, então é uma piada aqui que nossa administração ficou com o Flávio aí, mas que não deixa de ter um quezinho de verdade, tá? Na verdade, da parte do Flávio, né? Não. Agostinho, não teve alguém que falou assim pra esposa, eu sou macho, não sou? Como é que foi a resposta, Agostinho? Ela...
Aí eu pergunto de novo. Eu sou Márcio, fala. Tudo isso Isso porque tava estendendo a mão com o cartão de crédito na direção dela. Acontece que a gurizada aqui, o pessoal, o quarteto em si maior aqui, o quarteto em si maior aqui, que faz parte do nosso conselho da acessibilidade, que eles às vezes não tem nada que fazer, as mulheres não deixam nem louça pra eles lavar, eles começam a criar uns negocinhos. Brincadeira à parte aí, mas a gente nota que o Flávio tem uma grande amizade com o Francis, né? Ele tem um carinho especial. Só pra ter uma coisa, o Francis falou do cão guia, mas assim, ó, eu sou testemunha que o Francis é um cara que anda muito bem de bengala aqui em Porto Alegre, viu? Vocês veem eu caminhar pela rua, andando por aí, de bengala, muitos áudios meus gravados na acessibilidade, mas o Francis tem tanta autonomia quanto eu tenho na rua aí. Mas o Francis, assim, você derruba o orelhão de vez em quando, falando no WhatsApp, não, né? Às vezes derruba, né? Uns orelhão no WhatsApp. Tanto igual o Flávio, não? Buraco, mas a gente cai. Claro. Isso é normal, né? Ô, Tadeu, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se devo, hein? Melhor não. Deixa aqui, ó. Agora faz. Eu queria saber se o Francis conhece a sucursal. Sucursal? É melhor a gente explica daqui a pouco. Pede os contatos do Francis aí, vai lá. Só relembrando então que é brincadeiras internas, pessoal. E França, deixa aí os seus contatos, beleza? Para quem desejar entrar em contato contigo ou mesmo com a rádio web, tá ok? Então, vou deixar meu celular, meu WhatsApp aqui, que é 51982476356. O meu e-mail é francisran, com N no final, @yahoo.com.br. E vou deixar também aqui o site da rádio, né? Que é www.webradios.org.br. E dá para ouvir a Web Rádio também através do Radiosnet, procurando lá Web Rádio União. E também pela acessibilidade Apple1.com.br, né? Clicando no linkzinho lá do nosso site. Link parceiros. Parceiros, daí vai ser lá. Francis, obrigado. Desculpa as brincadeiras. É um bate-papo extrovertido aqui, entendeu? Então, é pura zoeira, beleza? Você desculpe aí se a gente exagerou um pouco. Não, valeu, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. O Flávio falou que ele tem carinho de pai por você. Somos irmãos. Que bom. Muito legal, isso aí. Carinho é verdadeiro e é recíproco também. Francis, obrigado aí, tá bom? E desculpa. Valeu, pessoal, eu que agradeço. Tá. E vamos lá. Prender a linha. Um bom casamento aí pra você, tá bom? Então tá, um abraço pra vocês. Abraço. Galera, então vamos encerrando o nosso podcast aí. É isso aí. Grande abraço. Da minha parte, fui. Larguei.